Fuzis anticarro, a arma que ficou obsoleta mais rápido do que o tanque. No dia 22 de setembro de 1941, na fábrica de Kovrov, montaram os primeiros 50 fuzis anticarro de Degtyarev. 7 semanas depois, com eles já combatia perto de Moscou a divisão Panfilov. No dia 15 de novembro, o boletim operacional da 316ª Divisão registrou o primeiro resultado documentado: um fuzil, um tanque abatido em Shiriavo. Até o fim do ano, foram enviados às tropas 17 mil fuzis. Até o fim da guerra, quase 400 mil. Em 41, a infantaria soviética se viu diante dos tanques alemães praticamente sem meios eficazes de combate próximo. Faltavam canhões anticarro. A tarefa de criar uma nova arma foi dada ao mesmo tempo a 2 projetistas, Degtyarev e Simonov. Da formulação da tarefa aos primeiros tiros de teste, passaram-se 22 dias. Ambos os modelos foram adotados: o PTRD de tiro único e o PTRS semiautomático com carregador para 5 cartuchos. A bala de calibre 14,5 mm, a distância de 100 metros, perfurava a blindagem de até 45 mm, suficiente para os tanques alemães do modelo de 41. Mas os tanques não ficaram parados. Até o ano de 1943, o Tigre entrou em campo de batalha com blindagem frontal de 100 mm. O fuzil anticarro contra ele era inútil. O fuzil continuava eficaz contra veículos blindados de transporte de tropas, equipamentos leves e ninhos de metralhadora. Porém, a tarefa principal, parar o tanque, ele já não conseguia mais resolver. As tropas soviéticas perfuravam a blindagem lateral do Tigre com o PTRS a distância de 100 metros. Mas nenhum comandante queria deixá-lo se aproximar a 100 metros. A produção foi encerrada em janeiro de 45. Na Coreia, os fuzis soviéticos ainda perfuravam as laterais dos tanques americanos. No Vietnã, com eles atravessavam veículos blindados de transporte de tropas. Depois, esse nicho também se fechou. Foi ocupado pelos lança-granadas de foguete. Hidroaviões, mortos por sua própria guerra. Em 1938, em todos os Estados Unidos, existia exatamente uma pista de pouso de concreto, no aeroporto Floyd Bennett, em Nova York. Todo o resto era grama e cascalho. Foi exatamente por isso que os grandes aviões daquela época decolavam da água. Nos anos 20 e 30, o barco voador era o tipo dominante da aviação de longo alcance. A razão era puramente prática. Portos havia em abundância no mundo. Pistas de concreto quase não havia. O hidroavião não dependia da infraestrutura terrestre, bastava-lhe água calma. A empresa britânica Imperial Airways operava 40 barcos voadores contra 12 máquinas terrestres da mesma classe. As marinhas de guerra seguiam o mesmo caminho. O Japão construiu mais de 150 hidroaviões de combate, a Grã-Bretanha, mais de 700, os Estados Unidos, mais de 200. Para o patrulhamento das extensões oceânicas, a busca de submarinos e as operações de resgate, o barco voador não tinha igual. Mas a guerra, que deu ao hidroavião sua hora de glória, foi também a que o destruiu. A necessidade militar exigiu aeródromos por toda parte, nas ilhas do Pacífico, na África, no Alasca. Os governos cobriram de concreto milhares de pistas por todo o mundo. Quando a guerra terminou, essa infraestrutura permaneceu. O avião terrestre agora podia voar mais longe, carregar mais e receber manutenção de forma incomparavelmente mais simples. A água corroía os cascos, dificultava o carregamento, tornava perigosas as operações noturnas. A Marinha dos Estados Unidos operou barcos voadores de combate até o início dos anos 70, mas isso era inércia, não estratégia. Os últimos hidroaviões militares se foram sem deixar sucessores. Dirigíveis, a arma que tinha medo do fogo. No dia 4 de abril de 1933, o dirigível militar americano Ekron foi apanhado por uma tempestade sobre o Oceano Atlântico, na costa de Nova Jersey. Das 76 pessoas a bordo, sobreviveram 3. 73 mortos. É a maior catástrofe de dirigível da história. Não o Hindenburg, o Ekron. Dele, quase ninguém se lembra.
Nos anos da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha usou dirigíveis para bombardeios estratégicos de Londres e Paris. Era uma arma fundamentalmente nova. A possibilidade de atacar cidades do ar parecia revolucionária. A Alemanha construiu mais de 100 dirigíveis, incluindo militares. No início, os britânicos não conseguiam fazer nada contra eles. Os dirigíveis voavam a altitudes inacessíveis aos caças da época. Mas até o ano de 1917, a situação mudou. Os britânicos posicionaram ao redor de Londres 12 esquadrões de interceptadores, 110 aviões. As balas incendiárias transformavam o casco cheio de hidrogênio numa tocha. Dos 115 dirigíveis alemães, 77 foram abatidos ou tirados de combate. Os alemães passaram para os aviões. Os bombardeiros do tipo Gotha mostraram-se mais rápidos, mais baratos e consideravelmente mais difíceis de interceptar. Após a guerra, as marinhas continuaram a acreditar nos dirigíveis. A Marinha dos Estados Unidos construiu 2 dirigíveis de combate gigantescos, o Akron e o Macon, cada um com 239 metros de comprimento. Ambos carregavam a bordo aviões que podiam decolar e pousar bem em pleno voo. Ambos caíram no mar. O Akron em 1933, o Macon em 1935. O comandante do Macon era um dos 3 sobreviventes do Akron. Qualquer tempestade transformava a construção de 300 metros numa armadilha. O programa foi encerrado. Trens blindados, fortaleza sobre trilhos. O trem blindado Estrela Vermelha abria fogo contra as posições alemãs perto de Leningrado, ainda em 1943. Sua tripulação era composta por 183 homens. Ele só podia se deslocar sobre trilhos, e isso fazia dele, ao mesmo tempo, uma arma temível e impotente. No final do século XIX e início do XX, o trem blindado parecia uma solução ideal. Armamento poderoso, proteção, mobilidade. Foram usados na Guerra Civil dos Estados Unidos, na Guerra Russo-Japonesa, na Primeira Guerra Mundial. Nos anos da Guerra Civil na Rússia, os trens blindados foram a principal força de choque de ambos os lados. A União Soviética e o Japão continuaram a desenvolver novas construções ainda nos anos 30. Mas os trilhos limitavam tudo. Os partisanos sabiam por onde o trem passaria e colocavam explosivos com antecedência. A aviação bombardeava a via a centenas de quilômetros do local do combate. Os tanques podiam avançar fora de estrada, contornando quaisquer nós e resistência. Uma única ponte destruída ou um único trecho de via explodido transformava a fortaleza de várias toneladas sob rodas num alvo imóvel. A Alemanha, nos anos 30, praticamente não desenvolvia trens blindados, considerando-os obsoletos. Até o fim da Segunda Guerra Mundial, eles quase desapareceram do teatro de operações europeu. Ressurgindo durante as guerras na Indochina e na Iugoslávia, já eram uma improvisação e não um tipo de armamento planejado. Tanquetas. Tanque pequeno, grande erro. O tanque leve TKS encontrou as tropas alemãs no dia 1º de setembro de 1939. Blindagem de 9 mm, tripulação de 2 homens, uma metralhadora. Um projétil anticarro o atravessava de lado a lado. Os tanquistas poloneses sabiam disso. Atacaram assim mesmo. Nos anos 20, a tanqueta parecia uma solução brilhante. Baixo custo de produção, compacidade, capacidade de atuar onde os equipamentos pesados não passam. A britânica Carden Loyd, antecessora de toda a classe, espalhou-se por 20 países do mundo. A União Soviética comprou 20 máquinas e a licença. Polônia, Tchecoslováquia e Japão criaram suas próprias variantes. Parecia que o futuro pertencia às pequenas máquinas velozes. Mas o futuro chegou na forma de fuzis anticarro, metralhadoras de grosso calibre e projéteis de carga oca. A tanqueta, com seus 9 a 12 milímetros e blindagem, não resistia a nada mais pesado do que armas de infantaria. Na Espanha, na Etiópia e na China, elas eram queimadas com fuzis comuns e munição incendiária. Os militares tchecoslovacos, após os testes, registraram no relatório: a construção é inadequada para a guerra moderna. A Carden Loyd serviu de base para o Transportador Universal, a máquina que se tornou o veículo blindado de transporte mais produzido da história. Foram fabricadas cerca de 113 mil unidades. A tanqueta como unidade de combate desapareceu.
A ideia de uma máquina leve e protegida para o transporte de infantaria sobreviveu e se transformou no veículo blindado de transporte de tropas. Caça com canhão. O canhão que jogaram fora e trouxeram de volta. O caça Phantom II entrou em serviço na Marinha dos Estados Unidos em 1960, sem um único canhão a bordo. Engenheiros e generais estavam convictos. A era do combate aéreo próximo havia terminado. Os mísseis guiados atingem o alvo a distâncias de dezenas de quilômetros. O canhão, a arma do passado. 5 anos depois, os Phantoms entraram em combate sobre o Vietnã, e ficou claro que esse cálculo estava errado. Os caças com canhão dominaram o ar desde o surgimento da aviação militar. Nos anos da Segunda Guerra Mundial, praticamente cada vitória aérea foi conquistada com a ajuda do canhão. Os pilotos se aproximavam até o contato visual e abriam fogo. Na Coreia, mesmo quando os aviões a pistão foram substituídos pelos a jato, os canhões davam a maioria das vitórias. Os projetistas do Phantom decidiram que essa etapa estava para trás para sempre. Mas sobre o Vietnã, os mísseis ar-ar mostraram eficácia de 9 a 13%. As regras de emprego em combate exigiam a identificação visual do alvo antes do lançamento. Isso significava aproximar-se a distâncias nas quais os mísseis não funcionavam. Os Phantoms se viam em combate próximo, sem armas de combate próximo. Um dos pilotos resumiu o resultado brevemente. As balas são baratas e voam para onde você mira. Eu precisava de um canhão. A Marinha criou uma escola de combate aéreo, Top Gun, especialmente para ensinar os pilotos sem canhão a sobreviver no combate manobrado. A modificação de série seguinte do Phantom, a E, recebeu um canhão Vulcan de 20 mm embutido. E eis o que é interessante. O caça com canhão como conceito não morreu, ele apenas deixou de ser o principal. Todos os caças modernos ainda carregam um canhão como arma de reserva. Mas nos últimos 20 anos, as vitórias aéreas reais conquistadas com canhão podem ser contadas nos dedos de uma só mão. Tanques lança-chamas, a arma do medo. No dia 7 de junho de 1944, no dia seguinte ao desembarque na Normandia, o 13º Pelotão do 141º Regimento Blindado Real Britânico empregou os tanques lança-chamas Churchill Crocodile contra as posições defensivas alemãs. 150 soldados alemães saíram dos abrigos com as mãos levantadas, logo após os primeiros disparos do lança-chamas, sem esperar que as máquinas se aproximassem de vez. Os tanques lança-chamas resolviam uma tarefa concreta: desalojar o inimigo de bunkers, trincheiras e prédios fortificados, aonde a artilharia não conseguia chegar. O Crocodile arrastava atrás de si um reboque de 6 toneladas com 1.800 litros de combustível, reserva para 80 disparos de 1 segundo. Alcance: até 110 metros. No Teatro do Pacífico, os americanos adaptaram para lança-chamas os tanques Sherman. Os bunkers japoneses de concreto e coral não eram tomados pelo canhão comum. Contra as fortificações defensivas, essa arma mostrou-se eficaz. Mas após a guerra, a tática mudou. Os combates urbanos e as operações de contra-insurgência exigiam precisão e não fogo de área. Os meios anticarro, a bazuca, o Panzerschreck e depois os sistemas de foguetes permitiam atingir o tanque lança-chamas antes que ele se aproximasse à distância de tiro. Os acordos de Genebra restringiram o emprego de armas incendiárias contra pessoal. Os Estados Unidos retiraram oficialmente os tanques lança-chamas de serviço em 1978. Israel usou máquinas adaptadas nos anos 80. Hoje, as tarefas que eles resolviam são executadas por mísseis termobáricos, sem necessidade de se aproximar do alvo de vez. Bombardeiros de mergulho, o avião que morreu no mergulho. Stuka, Junkers do modelo 87. O uivo da sirene ao mergulhar, instalada especialmente para desmoralizar o inimigo. No momento em que a Alemanha atacou a Polônia, no dia 1º de setembro de 1939, o Ministério da Aviação do Reich já trabalhava na sua substituição. O Stuka era considerado obsoleto. A lógica do bombardeiro de mergulho era impecável.
Entrar num mergulho acentuado, lançar a bomba a baixa altura, sair do mergulho. Precisão inatingível para o bombardeio horizontal. Nos anos do Blitzkrieg sobre a Polônia e a França, onde o domínio no ar era total, o Stuka destruía tudo o que lhe indicavam. Sobre a Grã-Bretanha, em 1940, o quadro mudou. Os caças britânicos abatiam os Stukas no mergulho. No ponto mais baixo, o avião voava devagar e não conseguia manobrar. Em algumas semanas da Batalha da Grã-Bretanha, a frota aérea alemã perdeu tantos bombardeiros de mergulho que foi obrigada a retirá-los desse teatro. Até o ano de 1943, a Real Força Aérea na África escreveu em documentos oficiais: não apenas o Stuka, mas a própria classe dos bombardeiros de mergulho estava obsoleta. Após a guerra, o bombardeiro de mergulho especializado desapareceu. Os caças-bombardeiros e os aviões de ataque faziam o mesmo mais rápido e com menos risco. Dos mais de 6.000 Stukas construídos, chegaram aos nossos dias 2. Canhões de assalto, a arma mais produzida sem futuro. O Stug 3, canhão de assalto sobre a base do Panzer III, foi o meio de combate blindado sobre lagartas mais produzido do exército alemão em toda a Segunda Guerra Mundial. Foram fabricadas 11.300 unidades do Stug 3 e suas modificações. Isso é mais do que os tanques Pantera e Tigre juntos. A ideia era pragmática. A ausência de uma torre giratória tornava a máquina mais baixa, mais barata e mais simples de produzir. O Stug 3, na versão A, USFE.G, custava 82.500 Reichsmarks, contra 103.000 do Panzer III com torre. Originalmente, o canhão era criado para apoio à infantaria com tiro direto. Quando as tropas alemãs encontraram os tanques soviéticos T-34 e KV, que o canhão do Panzer III não perfurava, no eixo G instalaram um canhão de 75 mm. Ele coube no casco, onde na torre não caberia. Mas a máquina sem torre tinha uma desvantagem estrutural. Para apontar o canhão, é preciso girar o casco inteiro. No avanço, essa limitação tornava-se crítica. O canhão de assalto era uma arma de apoio, e não de ruptura. Após a guerra, o tanque com torre giratória e capacidades universais suplantou ambas as classes, tanto o canhão de assalto quanto o caça-tanque sem torre. A Finlândia usou os Stug 3 de troféu até o fim dos anos 50. Nisso se encerrou a história da classe. Aviões de ataque de combate próximo, o tanque voador de uma única guerra. 36.163 aviões. Foi quanto a indústria soviética produziu de Il-2 ao longo dos anos da Segunda Guerra Mundial. É mais do que se produziu de qualquer outro avião de combate na história. Os soldados alemães o chamavam de Morte Negra, os soviéticos de tanque voador. Ele foi criado com um único objetivo: destruir tudo o que se move pela terra na faixa da frente, de baixa altura e sob fogo cerrado da artilharia antiaérea. A concepção do avião de ataque blindado apoiava-se numa lógica simples. Se o avião voa a uma altitude de 50 a 200 metros e ataca com tiro direto, a precisão cresce bruscamente. A blindagem protege a tripulação das armas de infantaria e dos estilhaços. O casco blindado do Il-2 pesava quase 1 tonelada e substituía os elementos de sustentação da fuselagem. A construção de Ilyushin tornou-se estrutural e não sobreposta. Nos primeiros meses de guerra, os Il-2 monoposto sofriam perdas catastróficas dos caças que se aproximavam por trás. Não havia atirador. Os regimentos perdiam 2 a 3 aviões de cada 10 por surtida. Mas a situação estratégica mudava mais rápido do que mudava o avião. Assim que a aviação recebeu uma cobertura de caças confiável, a rígida vinculação do avião de ataque ao campo de batalha tornou-se não uma vantagem, mas um problema. Ele era lento e vulnerável demais para os interceptadores se a cobertura se atrasasse. Após a guerra, tentaram desenvolver a concepção, o Il-10, depois projetos a jato, mas nenhum dos sucessores repetiu a produção em massa e o papel do Il-2. Em seu lugar veio o caça-bombardeiro, a máquina universal que não era ideal em nada, mas em compensação, não era impotente em nenhum dos papéis. O avião de ataque especializado, com rígida vinculação à linha de frente, permaneceu como arma de uma única guerra. Se você se interessa por história militar, inscreva-se no canal ou proponha o próximo tema nos comentários.